Para que organizar, ó, nós podemos organizar essa matriz correspondente à pontuação em forma de outra matriz, ó, 3, 1 e 0. Né? No caso, a tabela ela indica como obter a pontuação, não é isso? 3 é pontuação para vitória, 1 é pontuação para empate e 0 é a pontuação quando se perde. Então é o seguinte, ó, por meio do produto de matrizes, eu posso aqui saber a pontuação de cada país. Então aqui, ó, vamos multiplicar a matriz A pela matriz aqui que eu vou chamar aqui de matriz B, tá? Então aqui 3, 1 e 0. Como obter esse resultado aqui, ó? Lembrando, como é que calcula um produto de matrizes? É linha vezes coluna. No caso, essa matriz aqui, nós vimos numa aula passada, é chamada matriz coluna, né? Ela possui aqui apenas uma coluna. Então aqui, ó, como é que eu calculo? Todos os elementos da linha por todos os elementos da coluna. Então vai ficar aqui, ó, o resultado é 2 vezes 3 mais 0 vezes 1 mais 1 vezes 0. Aqui, ó. Agora, para saber que outro país, ó, linha vezes coluna. Então, fica como aqui, né? 0 vezes 3. Esse país não teve nenhuma vitória. 1 vezes 1. Teve um empate. Mais 2 vezes 0. Aqui, ó. Terceira linha vezes a coluna. Então, vai ser aqui, ó. 1 vezes 3 mais 1 vezes 1 mais 1 vezes 0. E para finalizar, ó, a última linha vezes a coluna é 1 vezes 3 mais 2 vezes 1 mais 0 vezes 0. E o resultado aqui, nós podemos preencher aqui para saber. Ó. Eu vou passar para cá nessa linha, ó, as operações. Ó. Em relação ao Brasil, a primeira fila lá do cálculo foi aqui, ó. 2 vezes 3 mais 0 vezes 1 mais 1 vezes 0. O que totaliza, ó, 2 vezes 3 é 6. 0 vezes 1 é 0. E 1 vezes 0 é 0. Então, o Brasil obteve aqui 6 pontos. A Escócia, o cálculo correspondente à Escócia foi assim, ó, 0 vezes 3 mais 1 vezes 1 mais 2 vezes 0. E aqui, ó, 0 vezes 3 é 0. 1 vezes 1 é 1. E 2 vezes 0 é 0. Então, ó, resultou aqui em 1 ponto para a Escócia. Marrocos, o cálculo foi aqui, ó, 1 vezes 3 mais 1 vezes 1 mais 1 vezes 0. Então, aqui, ó, o Marrocos teve uma vitória, 1 vezes 3 dá 3. E aqui 1 vezes 1 dá 1. Então, ó, 3 mais 1 dá 4. 4 pontos. Porque sabia aqui, ó, 1 vezes 0 vai dar 0. Então, o Marrocos obteve 4 pontos. E a Noruega aqui, ó, é 1 vezes 3 mais 2 vezes 1 mais 0 vezes 0. E o cálculo fica da seguinte maneira, ó. 1 vezes 3 é 3, mais 2 vezes 1 é 2. E 0 vezes 0 é 0. Então, aqui a Noruega obteve 5 pontos. Se você perceber, ó, os países que vão prosseguir na próxima fase da Copa do Mundo, nesse exemplo aqui, são o Brasil, que obteve 6 pontos, e a Noruega, que obteve 5 pontos. Voltando aqui, então, ao cálculo, esse cálculo foi preenchido ali anteriormente, ó, o resultado que nós temos aqui, ó, é uma matriz aqui, ó, 6, 1, 4 e 5. Então, o produto da matriz A
com essa matriz aqui, que vamos chamar de B, resultou aqui nesse valor. 6, 1, 4 e 5. Então, aqui destacado, né, no texto, ó, os países que prosseguirão para a fase seguinte, né, nas oitavas de final, são os que obtiveram maior pontuação. Observe que o produto de matrizes, né, da matriz A vezes a matriz B, ela só existe se o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B. Então, eu comentei isso, né? Então, elas têm que possuir mesmo o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. E assim, ó, outra observação aqui, que é interessante a gente observar, é a ordem da matriz, ó, A e B, é dada pelo número de linhas da matriz A, pelo de colunas da matriz B. Então, vamos verificar aqui um exemplo, exercício de fixação, para você entender essa explicação bem aqui, nesse comentário. Olha só, dadas as matrizes A e B, né? Quem é a matriz A aqui? Matriz A possui elementos aqui, ó. A ordem dela é 2 por 3. O que significa? Ela possui aqui 2 linhas e quantas colunas? 3 colunas. A matriz B já tem a ordem bem aqui, ó. Vai ser 3 por 2, né? Porque ela possui 3 linhas e 2 colunas. Aí pede o seguinte, ó, a matriz A vezes B. Vamos multiplicar aqui, né? A vezes B nessa ordem aqui. Então aqui, quem é a matriz A? Vou botar bem aqui os elementos da matriz A. 1, 2 e 1. 2, 3 e menos 2. O sinal é importante. Vezes a matriz B. 2 e 3, menos 1 e 4, 2 e menos 1. Multiplicando aqui, ó, lembrando, multiplicação de matrizes vai ser o cálculo seguinte, ó, linha vezes coluna. Sempre vai ser isso. Então aqui, ó, a primeira linha vai ser obtida da seguinte maneira aqui, ó. 1 vezes 2. Põe o resultado bem aqui, ó. 2 vezes menos 1. Como é negativo, menos 1 põe entre parênteses. E 1 vezes 2. Então, já calculei aqui. Linha vezes coluna. Aqui, novamente, ó. A linha vezes a outra coluna. Então, vai ser aqui, ó. Essa linha vezes essa coluna aqui, ó. 1 vezes 3. Vou calcular bem aqui, então. 1 vezes 3. Mais 2 vezes 4. Linha vezes coluna, não esqueça isso. E mais 1 vezes o menos 1. Eu encerrei aqui, ó. Então, já foi o elemento da primeira linha, eu calculei com essa coluna e essa agora. Então, não tem mais nenhuma coluna para eu operar com a primeira linha. Então, agora vai ser a segunda linha aqui, ó. Linha vezes coluna. 2 vezes 2. Mais 3 vezes menos 1. Mais menos 2 vezes 2. Então, ó, a segunda linha eu operei já com a primeira coluna. E agora a segunda linha eu vou operar com a segunda coluna. Então, aqui finalizando, ó, 2 vezes 3. Mais 3 vezes 4. Mais menos 2 vezes menos 1.
E agora vamos ao resultado. Olha só. Bem aqui, né? 1 vezes 2 é 2. Ó, 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, eu tenho que botar bem aqui com um sinal negativo. E 1 vezes 2 é 2. Aqui, 2 vezes 2 é 4. 3 vezes menos 1 resulta em menos 3. Eu tenho que botar o sinal negativo aqui. E menos 2 vezes 2 é menos 4. E aqui, ó, 1 vezes 3 é 3. 2 vezes 4, ó, esse cálculo bem aqui, ó, 2 vezes 4 é 8. E 1 vezes menos 1 é menos 1. Sinal bem aqui, houve um erro, então estou só riscando para desconsiderar. Aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Mais 3 vezes 4 é 12. E, ó, menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2. Então, para finalizar bem aqui, ó, já o resultado, então, do produto da matriz A vezes a matriz B é o seguinte, ó, é só fazer a soma agora. 2 com menos 2 é 0. Então, sobrou o 2 aqui, né? A vezes B vai ser igual a 2. 4 com menos 3 é 1. Com menos 4 vai dar menos 3. Jogo de sinais, lembra dessa jogada aí, tá? 3 com 8 é 11. 11 menos 1 é 10. 6 com 12 é 18. 18 com 2 é 20. Então, esse aqui é o resultado. Perceba o seguinte, ó. O que deu o exemplo anterior? A ordem dessa matriz aqui é 2 por 2. Aí, ó, lá no texto, na observação anterior, estava dizendo isso, ó. A ordem da matriz A vezes B dá para saber, ó, pela linha da matriz A e a coluna da matriz B, ó. Perceba que no nosso exemplo aqui, ó, a linha da matriz A é 2 e a coluna da matriz B é 2. E então já dava para a gente supor que o resultado seria uma matriz de ordem 2 por 2. É isso que explicou aqui esse comentário. Tudo bem? Como tarefa para vocês, vai ficar aqui para vocês fazerem esse cálculo bem aqui, ó. Dadas as matrizes A de componente 1, 0, 2 e 1. A matriz B, 2, 1, 0 e 1. E a matriz C é 2, 0, 0, 2. Então, calcule. Então, olha só. Eu vou calcular como exemplo bem aqui, ó, o item B, para você verificar. Mas fica como tarefa que você me entregue na próxima aula aqui o produto A vezes B, aqui A vezes C e C vezes A, tá? Então, vamos verificar bem aqui, ó, o produto B vezes A. No produto de matrizes, é importante nós obedecermos a ordem fornecida. Então, aqui em primeiro lugar vem a matriz B, depois vem a matriz A. Você não pode ignorar a ordem. Provavelmente, se você fizer o cálculo, o resultado aqui de A vezes B não vai ser o mesmo resultado de B vezes A. Inclusive, temos aqui, ó, A vezes C não será o mesmo resultado da matriz C vezes A. Então, vamos aqui calcular para você verificar o exemplo, ó, da matriz B vezes A, como é que se procede. Ó. A matriz B na questão é 2, 1, 0 e 1. E a matriz A é formada pelos componentes 1, 0, 2 e 1. Então, pede-se no texto aqui, para você calcular, é o B vezes A e não o contrário. Então, a ordem que for pedida é a ordem que você tem que calcular. Então, B vezes A vai ficar como aqui, ó. 2, 1, 0 e 1 vezes 1, 0, 2 e 1. Então, como é que fica esse cálculo bem aqui, ó? Linha vezes coluna. Então, aqui, ó, 2 vezes 1
é 2. Mais 1 vezes 2 é 2. Aqui, ó, linha vezes coluna. 2 vezes 0 mais 1 vezes 1. Já finalizamos, ó, essa linha com essa coluna e agora temos a outra linha, ó, linha vezes coluna. Então, 0 vezes 1 mais 1 vezes 2. E aqui, ó, linha vezes coluna. 0 vezes 0 mais 1 vezes 1. E, finalizando aqui o resultado, nós temos o seguinte, ó, 2 mais 2 é 4. 0 vezes 1 é 0. E 1 vezes 2 aqui é 2. Então, o resultado aqui é 2. 2 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 é 1. 0 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 é 1. Então, esse é o resultado da matriz B vezes A. Depois você pode calcular e conferir, comparar com o resultado aqui do produto A vezes B para ver se é a mesma coisa. Provavelmente não vai ser o mesmo resultado. Então, pessoal, aqui essa questão resolvida foi para mostrar para vocês que a ordem do produto tem que ser obedecida. Então, aqui, ó, na tarefa nós temos aqui, ó, dadas as matrizes A, B e C, calcule A vezes B, depois B vezes A. E eu quero que vocês, inclusive, copiem essa questão que eu forneci nessa ordem. A B já foi resolvida, mas eu quero que você copie no seu caderno, tá bom? Escreva seu nome lá na lista. Aqui, A vezes C, nessa ordem, depois C vezes A. E aqui, ó, um produto diferente, né? Dadas as matrizes, ó, A vai ser, ó, qual é a ordem dessa matriz aqui, ó? A ordem dela é 3 por 2. Por quê? Possui 3 linhas e 2 colunas. E a ordem da matriz B, ó, é 2 por 3. Pelo que foi explicado anteriormente no vídeo, já dá para você supor quantas linhas e quantas colunas vai ter o resultado, né? O produto aqui A vezes B vai ter, ó, ele tem que ter, ó, 3 linhas e 3 colunas. Eu já sei isso. O resultado não pode ser diferente disso aí, tá? Então, como tarefa para vocês, façam essa questão aí e a gente vai verificar. Então, pessoal, até a próxima aula e obrigado por assistir esse vídeo.